E aí, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de resolução da lista semanal 9, certo? Vamos resolver algumas questõezinhas para fundamentalizar o estudo de vocês. Então vamos lá. Começar por uma questão fácil, certo? Mas a gente vai evoluindo. Fazer muita questão hoje e muita questão também chatinha, viu? Para poder te ajudar. Mas eu quero ver só para a gente fundamentalizar um conceito importante. Ele fala assim, ó, um automóvel trafega com velocidade constante por uma avenida plana e horizontal, quando foi atingido na traseira por outro automóvel, que trafega na mesma direção e sentido, também com velocidade constante. Após a colisão, os automóveis ficaram unidos e passaram a se mover com a mesma velocidade. Então é uma colisão do tipo inelástica, né? A gente já nota por aí, porque eles batem e se locomovem com a mesma velocidade juntos, né? Eles se locomovem juntos. Porque ele fala aqui, ó, que eles ficaram unidos, certo? Eles ficaram unidos. Então, ó, sendo a energia inicial e a final, respectivamente, a soma das energias cinéticas de cada automóvel, imediatamente antes e após a colisão, e Q inicial e Q final, respectivamente, a soma dos modos das quantidades de movimento dos automóveis imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, pode-se afirmar que, cara, independente do tipo de colisão, lembra que a quantidade de movimento inicial, ela vai ter que ser igual à quantidade de movimento final, beleza? Sempre isso, sempre, professor, sempre. Isso aqui é uma das poucas coisas na física que a gente pode falar que é sempre. Agora vamos deixar claro uma coisa, isso aí é sempre em sistemas conservativos, né? Em sistemas que não têm forças externas atuando, certo? Por exemplo, se eles bateram, mas depois veio outro carro e bateu neles, e esse outro carro não fazia parte do sistema. Então aí não tem conservação de quantidade de movimento, até porque o sistema é outro, né? Ele muda, beleza? Massa. Então, ó, a quantidade de movimento inicial é igual à final, isso não tem pra onde correr, sempre vai ser assim, certo? Sempre vai ser assim. Então, ó, esse carinha daqui ele pode ser verdade na letra C, e esse carinha daqui ele pode ser verdade na letra E. Tranquilo? Massa? Beleza? Tranquilo? Boa. Então, ó, já morre a letra B, já morre a letra A e já morre a letra D, certo? Vamos ver a energia cinética inicial e a energia cinética final? Tu lembra que são três tipos de colisão, né? A colisão é perfeitamente elástica, ó, que eu vou chamar de PE, perfeitamente elástica, ela conserva tudo, certo? Tudo, conserva tudo, certo? Tanto a energia como também a quantidade de movimento. A colisão é parcialmente elástica, ela conserva apenas a quantidade de movimento, certo? A energia que ela tem no início, antes da colisão, é maior do que a energia que ela tem no fim, porque a energia é perdida durante a colisão, certo? E a totalmente inelástica, ela conserva a quantidade de movimento, perfeito, mas a energia inicial, ela é muito maior do que a energia final, beleza? Ela é muito maior, porque ele perde boa parte da energia. Não perde toda, perde boa parte da energia, tranquilo? Então, ó, se essa colisão é do tipo inelástica, eu sei que a energia cinética do início tem que ser maior do que a do fim. Porque, velho, pensa comigo, fera, só vai ser igual se for totalmente elástica. Não é totalmente elástica, então morreu. Perde energia, perde energia. A do início sempre vai ser maior do que a do fim, certo? Se ele perde energia, a do início sempre é maior do que a do fim. Professor, tem alguma possibilidade da energia do final ser maior do que a do início? Não. Se a gente está falando de questões de conservação de quantidade de movimento, isso nunca vai acontecer. Sempre vai ser ou a energia cinética final menor do que a energia cinética inicial, ou a energia cinética final igual à inicial. O máximo que podem ser são elas serem iguais, certo? Beleza? Tranquilo? Então, alternativa letra C. Professor, por que não é igual mesmo? Não é igual porque é uma colisão do tipo inelástica. Eles passam a se movimentar unidos, juntos. Tranquilo? Massa? Beleza. Vamos lá para a próxima questão. Fera, quarta questão. Novamente, a gente está fazendo aqui questões da lista semanal 9, certo? Essa questão ela tem uma pequena polêmica. Ela foi do Enem do ano passado. Eu vou fazê-la, certo? Mas o gabarito oficial dela existe. É letra A. A gente pode até aceitar. Mas, porém, entretanto, a gente tem que ter uma ressalva aí. E com essa ressalva não teria resposta. Mas eu vou responder aqui tudo direitinho, certo? Vamos fazer como se tivesse resposta. E no final eu mostro a vocês o porquê de eu achar e porquê de alguns professores achar que essa questão não teria resposta. Mas vamos lá. É assim, ó. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Então é como se ele sentisse batendo na cabeça, não um tijolo, algo maior do que um tijolo, mas na verdade era um tijolo. Mas vamos lá.
Suponha que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível, a força impulsiva média, ei, tu lembra, fera? Quando eu disse, quando ele perguntar a força média, não tem para onde correr. Tu tem duas formas de calcular, né? Força média, eita, tá, deixa eu ajustar aqui o tamanho, deixa eu voltar para não ficar estranho lá em cima, beleza. Força média, deixa eu um pouquinho maior, né? Força média é igual a área do gráfico sobre o tempo. Lembra disso? Eu posso calcular assim. Ou então eu posso calcular também por força média igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial sobre o tempo, beleza? Eu tenho essas duas formulazinhas para calcular a força média. Professor, qual é que eu vou utilizar? Cara, tu tá enxergando algum gráfico na questão? Não. Se não tá enxergando gráfico, esquece essa formulazinha daqui. A gente vai usar esta segunda daqui, beleza? Não tem para onde correr. Vamos escrever a fórmula e aí a gente começa a fazer algumas conjecturas que a questão não deixa clara, a gente tem que fazer, certo? Esse Enem, eu vou ser bem sério com vocês, esse Enem foi, na minha opinião, o mais mal feito dos últimos anos, certo? As questões tinham muita dualidade, tinha muita coisa que a gente tinha que carregar durante a questão não deixava claro, que não, enfim, e fora questões que, na minha opinião, não tem gabarito, como essa, certo? Eu vou dizer a vocês porque não tem gabarito, mas enfim, de qualquer forma, a gente vai fazer ela e vai responder de acordo com o Enem. Então, eu espero que o próximo Enem eles tenham mais cuidado na confecção das questões, certo? Mas vamos lá, enfim, eu vou usar a fórmula de força média igual a quantidade de movimento final, que é M vezes V final, menos M vezes V inicial, certo? Tudo isso sobre o tempo, tranquilo? Massa. Primeira afirmação que eu tenho que fazer sem a questão ter me deixado claro é o seguinte: quando ele deveria ter dito isso, certo? Ele deveria ter dito isso. Só por conta disso, na minha opinião, a questão já deveria ter sido anulada. Mas quando o tijolo bate na cabeça do cara, o tijolo por 0,5 segundos bate e fica parado na cabeça do cara. Ou seja, a partir daquele ponto ali, a velocidade do tijolo é zero. Ele bateu e ficou parado na cabeça da pessoa. Ele deveria ter dito isso, certo? Ele não disse. Por que ele deveria ter dito isso? Porque a gente considera a velocidade final zero, então tudo isso aqui é zero. Concorda? Porque a velocidade final após a colisão, a final não é após a colisão e a inicial não é antes da colisão. Após a colisão, quando ele bateu, ele já ficou parado o tijolo, certo? Então, ele deveria ter dito isso. Não me disse, mas ele deveria ter dito. Mas vamos embora. Aí a força média vai ser menos mv inicial sobre o tempo, certo? O tempo de contato, que é o ΔT, eu tenho, que ele vale 0,5, certo? A massa do tijolo eu tenho, que vale 2,5, vou botar um menos aqui. Só que eu não tenho a velocidade antes da colisão. Essa velocidade antes da colisão eu não tenho. Eu não tenho essa velocidade aqui. Vou descobrir por conservação de energia. Porque o tijolo ele estava lá em cima e ele cai por 5 metros até atingir o capacete da pessoa, certo? Então a altura que ele cai é de 5 metros. Se o sistema é conservativo, a energia mecânica que ele tem na altura máxima, que eu vou chamar de ponto A, é igual à energia mecânica que ele vai ter no capacete aqui embaixo, que eu vou chamar de ponto C, certo? No ponto A, ele é solto, o tijolo ele é solto, né? É uma queda livre, então lá em cima ele só tem energia potencial. E no ponto de encontro com o capacete, ele só vai ter energia cinética, porque aí eu estou supondo que o capacete do cara é uma referência, certo? Daqui para baixo a altura não importa, porque o movimento ele acaba aqui, certo? Ele acaba no capacete do cara. Então, a energia potencial mgh, a energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Essa velocidade que eu vou achar na energia cinética é justamente a velocidade que ele vai ter um tempo muito pequeno antes de ele entrar em contato. Então eu posso dizer que ela é a velocidade antes de entrar em contato com a cabeça do cara, beleza? Então essa velocidade no final é justamente a velocidade que ele vai ter assim que ele entrar em contato com a cabeça do cara. Depois que ele entrar em contato, ou seja, depois da colisão, ele perde essa velocidade e fica parado, certo? Ele deveria ter dito isso, não disse. Mas vamos embora. Essa questão é cheia de erros, certo? Por isso que até ela aparenta ser muito difícil. Ela é difícil por conta porque a questão foi mal feita mesmo. Aí, a gravidade é 10, a altura que ele cai é 5, certo? Então, v ao quadrado sobre 2. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. 10 vezes 5 vai dar 50, vezes o 2 que passou multiplicando, vai dar 100. Presta atenção aqui, ó. Logo, v ao quadrado vai ser igual a 100. Logo, v vai ser igual a quanto? É igual a 10 metros por segundo, certo? Tiro a raiz dos dois lados. Tira a raiz dos dois lados e acho quanto equivale a velocidade, beleza? Vou botar até um aqui para não ficar estranho. Beleza. Achei a velocidade 10. Volta agora para a questão. A força média vai ser igual a menos 2 vezes e meia vezes a velocidade que é 10 sobre 0,5. Então,
quando eu fizer essa operação, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então 10 dividido por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Vai dar 20, certo? Vai dar 20. E 20 vezes 2,5 vai dar menos 50 newtons, certo? Esse menos aqui não quer dizer que a força ela está subtraindo de alguma coisa, não. Como é uma força vetorial, só está dizendo que está no sentido contrário do que é positivo, certo? Só isso, só está dizendo que está no sentido contrário. O sentido a favor é positivo, é sempre para cima, né, que a gente adota. Então quer dizer que essa força de 50 newtons, ela aponta para o sentido contrário, que é para baixo, que é justamente o tijolo fazendo um impacto na cabeça do cara, certo? Então, a força média que eu achei, né, que eu calculei, ela deu 50 newtons. Então essa aqui é a força que ele sente. Ele quer saber a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Cara, o peso de um tijolo, ele vale a massa do tijolo, que é 2,5, vezes a gravidade, que vale 10. É o peso, né? De qualquer coisa é massa vezes a gravidade. O peso desse tijolo vale 25 newtons. Então, se o peso de um tijolo vale 25 newtons e a força média que eu calculei do impacto é 50, então quer dizer que a força média ela vale 2 vezes o peso do tijolo. Então ela equivale a 2 tijolos, beleza? Então a alternativa é a letra A. Só que isso está errado. Professor, por que está errado? Eu entendi tudo que tu fez, está certo. Cara, quando ele sentiu o impacto na cabeça, ele sentiu o impacto de 3 tijolos. Professor, como assim? Por que são 3 tijolos? Pensa comigo. Isso aqui é a força provocada pelo impulso do tijolo. Mas tem o tijolo que provoca o impulso, então tem um peso dele. Então quer dizer que a força total que ele sente é a força provocada pelo impulso mais o peso do próprio tijolo, que é 25, certo? Que é 25. Então a força que ele sente vai ser de 75 newtons, ou seja, 3 vezes o peso de cada tijolo. Então o certo seria ter uma alternativa aí com 3, porque ele sente 3 vezes. Ele sente o impacto, o impulso do impacto, né, do tijolo. Então ele sente essa força média de 50 newtons e ele ainda sente o próprio peso do tijolo. Professor, e por que em outras questões, quando eu calculo a força média, eu não levo em conta o peso da coisa que eu estou calculando a força média? Eu não levo em conta, pessoal, porque a gente sempre calcula a força média numa direção horizontal. Então o peso, por ele ser vertical, ele não vai influenciar em nada que seja horizontal. Ficou claro isso? Só que aqui nesse caso ele influencia porque o movimento é vertical. Então, a questão foi mal feita por 2 pontos. Primeiro ponto, ele deveria ter dito que o tijolo, quando entrasse em contato com a cabeça da pessoa, parasse, certo? Ele bateu e parou e ficou parado em cima da cabeça da pessoa. E ele deveria ter dito também que ele queria saber apenas o valor da força de impacto, da força provocada pelo impulso. Mas não, ele disse a força impulsiva média gerada por esse impacto. Então ele está querendo saber, no impacto total, a força média, quanto é que ele vai sentir? Ele vai sentir a força média mais o peso. Ele está perguntando na percepção da pessoa, certo? Então assim, ficou algo completamente mal feito, algo completamente dúbio. O Enem ele divulgou o gabarito como sendo letra A mesmo. Eu acho que várias pessoas devem ter entrado com recurso aí. Não sei nem se cabe um recurso ou não, enfim, não sei. Mas se entrou com recurso, com certeza foi negado, porque o gabarito foi mantido. Mas a questão é totalmente mal feita, enfim, eles não tomaram cuidado, certo? Como a maioria das questões da prova de física desse ano. A maioria das questões, assim, eu estou sendo até um pouco exagerado, mas a maioria não. Mas pelo menos umas 4 questões eu achei extremamente mal feitas, certo? Mas a gente tem que aceitar, né? Infelizmente. Mas vamos embora. Essa aí foi a 4ª questão, certo? Vamos para a próxima questão. As próximas são bem mais bem feitas. Fera, 11ª questão. A 11ª questão ele fala assim, ó. Uma aula de educação física, o professor convida os estudantes para observar o movimento de uma bola de basquete de 500 gramas. Já sei que é meio quilograma, beleza? Massa. Arremessada contra o solo. Nesse experimento, as velocidades da bola, né, imediatamente antes e depois da colisão, foram determinadas e estão mostradas na figura a seguir. Então, a velocidade dela antes da colisão é 20 e a velocidade dela após a colisão ela vale 16 subindo. Então, são sentidos contrários, certo? Então, uma é positiva e a outra é negativa. Tranquilo? Massa. Então, vamos embora. 3 afirmações propostas pelo professor acerca da colisão da bola com o chão devem ser analisadas pelos estudantes como verdadeira ou falsa. São elas. Beleza. Vamos lá. Primeira afirmativa, ele fala assim, ó. Ele fala, o impulso sobre a bola possui direção vertical e para baixo.
peraí, o impulso não é o contato dele com o solo, então acompanha aqui comigo. Ó, eu vou desenhar aqui, só para a gente não riscar o desenho original. Quando ela bate no solo, não é quando acontece o impulso, porque o impulso é a força de contato atuando durante um certo tempo. Então, quando ela entra em contato, antes do impulso, ela estava indo para baixo. Quando ela sofre o impulso no solo, ela foi jogada aonde? Para cima, porque ela voltou, ela estava com 20 caindo, bateu no solo e voltou com 16. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que quando ela bateu no solo, o impulso empurrou ela para cima. Porque esse impulso joga a bola de volta para o ar, certo? Então ela aponta para baixo? Não, o impulso aponta para cima, certo? Por isso que ela volta para cima. Se o impulso apontasse para baixo, se eu empurrasse a bola para baixo, ela iria para baixo. Como ela foi para cima, então quer dizer que eu empurrei ela para onde? Para cima, certo? Após a colisão. Beleza? Massa. Segundo, o módulo da variação da quantidade de movimento da bola é igual a 18 kg metro por segundo. Vamos ver? Variação da quantidade de movimento é Q final menos Q inicial. Variação da quantidade de movimento vai ser igual. Q final é M, V final, certo? E Q inicial, ó, menos Q inicial, que é M, V inicial, certo? Vamos lá. A massa da bola é meio quilo, a velocidade final ela vale 16, menos a massa que vale 0,5 e a velocidade final vale, eu vou cometer um erro aqui, certo? Vale 20. O que é que eu estou errando? Isso mesmo, eu estou errando o sinal. Por que, professor, está errando o sinal? Cara, se 20 está apontando para baixo e 16 está apontando para cima, uma tem que ser positiva e a outra tem que ser negativa, porque são em sentidos contrários. Foi o impulso que provocou justamente essa mudança no sentido do movimento dele. O impulso empurrou a bolinha para cima, a bola estava indo para baixo, o impulso empurra ela para cima, o impulso dela com o solo, e aí ela vai para cima. Então, o impulso provocou justamente essa variação no sentido da velocidade. Então, você tem que respeitar esse sentido da velocidade. Se eu coloco que 16, que é para cima, é positivo, eu tenho que colocar que 20, que é para baixo, é negativo. Tem que respeitar isso, cara. Então, ó, eu vou riscar isso aqui para a gente poder fazer da forma certa. Vai ficar 0,5 vezes 16 positivo, que é a ponta para cima, menos 0,5 vezes menos 20, que é a ponta para baixo, certo? Menos com menos vai dar mais, então a quantidade de movimento vai dar 0,5 vezes 16 mais 0,5 vezes 20. Lembra que isso aqui está entre parênteses, certo? Jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Beleza? Vai dar mais, certo? E aí é só terminar essa continha. Ó, meio vezes 16, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, meio vezes 16 vai dar 8. Mais meio vezes 20, multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Então, vai dar 10. 8 mais 10, 18 quilogramas metros por segundo. Então isso aqui está verdadeiro. Se tu não respeitasse o sinal, o que é que ia acontecer? Tu ia pensar fisicamente correto, mas por conta da matemática, por conta de um sinalzinho, tu ia botar a tua questão toda a perder, beleza? E vamos para a última questão. Ele fala assim: a terceira lei de Newton não se aplica. Peraí, ele nem me deu os sistemas de forças, ele nem me deu como é que foi atuado, se tem atrito, se não tem atrito, se tem. Ele não me falou nada e ele quer que eu afirme alguma coisa sobre o que eu nem sei. Então, ó, falso. Quando tu tiver, quando ele pedir para tu afirmar alguma coisa que tu não tenha material suficiente para afirmar, então é falso, certo? Mas, professor, explique direitinho a física disso. Cara, a terceira lei de Newton se aplica sim, porque a bola faz uma força no solo e o solo faz uma força de volta na bola. Por isso que a bola, ela sobe por conta da resposta entre ela e o solo, certo? O impulso que o solo ofereceu à bola, beleza? Então, falso, verdadeiro, falso, alternativa, letra E. Alternativa, letra E. Tranquilo, tranquilo? Beleza, vamos embora. Vamos fazer outra questão. Fera, a próxima questão que eu quero fazer é a 13ª questão, certo? Ela sim é muito bem feita. Ela tem um pensamento muito bom, aplica muito bem a teoria, certo? Numa questão que é legal para ter no vestibular como o Enem, certo? Tu vai ver que não é difícil. Vamos lá. Ela fala assim, ó, um foguete de massa m encontra-se no espaço e na ausência da gravidade com a velocidade v0 de 3.000 km. Então essa é como se fosse a primeira situação, certo? Essa primeira situação daqui. Tá o foguete, certo? Com tudo isso aí junto, com a velocidade de 3.000 km por hora. Aí ele fala, em relação ao observador da Terra, conforme ilustra a figura a seguir. Aí ele continua. Num dado momento da viagem, o estágio cuja massa representa 75% da massa do foguete. O estágio é isso aqui, certo?
Esse é um dos estágios do foguete. Então, ela vale 0,75 m, certo? 75%, ó, 75% da massa total, certo? Ela vale 75 mzão. Então, quer dizer que a cápsula vale 0,25 mzão. Beleza, vamos continuar. Ele fala que esse estágio é desacoplado da cápsula. Devido a essa separação, a cápsula do foguete, ou seja, esse carinha daqui, ele passa a viajar 800 km por hora mais rápido que o estágio. Então, cara, presta atenção comigo. A velocidade do estágio ele chama de VE, certo? A velocidade do estágio após separação. A velocidade da cápsula ele chama de VC. Mas eu que eu vou escrever? Eu vou dizer que VC é VE mais 800. Professor, por que isso? Concorda comigo que ele fala na questão que ele passa a viajar 800 km por hora mais rápido. Então não é a velocidade dele, é a velocidade dele fica mais rápida do que a velocidade do estágio em 800. Então eu posso escrever isso aqui que eu acabei de escrever, beleza? Aí ele pergunta, qual é a velocidade da cápsula do foguete em relação ao observador na Terra, após a separação do estágio? Então ele quer a velocidade VC, ele quer a velocidade da cápsula. Se eu acho VE, só é somar com 800 que eu acho VC. Concorda comigo? Vamos lá, vamos pensar. Professor, por que eu saberia que essa questão ela é de quantidade de movimento, de conservação de quantidade de movimento? Cara, deixa eu te dar uma dica. Quando dois corpos andam juntos e eles se separam, é como se fosse uma explosão. Essa explosão faz com que os corpos sejam jogados a velocidades diferentes do que eles estavam quando andavam juntos. E se a explosão, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois da explosão. Antes da explosão, eu tenho quantidade de movimento do foguete, certo? Tudo junto, porque eles andam juntos, tranquilo? Antes, certo? Tá aqui, foguete. Beleza. Depois eles andam separados, então vai ter a quantidade de movimento do estágio mais a quantidade de movimento da cápsula, certo? Da cápsula. Vamos lá. A quantidade de movimento do foguete é a massa emissão do foguete vezes a velocidade do foguete, que é 300 km por hora. Professor, não vai transformar para metros por segundo, não? Vou não. Sabe por quê? Porque se eu trabalhar com tudo em km por hora, eu vou obter minha resposta em km por hora, que é o que ele quer. Ele quer tudo em km por hora. Então eu vou trabalhar com km por hora, certo? Mas, professor, vai dar certo isso? Vai dar certo. Se você não tiver confiança, pode dividir por 3,6 e depois, no final, tu vai multiplicar novamente por 3,6, certo? Aí tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Então vamos embora. Então, continuando na questão. Eu sei que a quantidade de movimento do estágio, ela vai ser a massa do estágio, vezes a velocidade do estágio, certo? A quantidade de movimento da cápsula vai ser a massa da cápsula vezes a velocidade da cápsula. Vamos continuar. Mzão vezes 3.000 vai ser igual a massa do estágio. Concorda que ela é 0,75 da massa total? E a velocidade do estágio, eu não sei quanto é, vou chamar de VE, certo? Mais a massa da cápsula, que eu sei que é 0,25 a massa total do foguete, vezes a velocidade da cápsula do foguete. A velocidade da cápsula do foguete, vê o que eu vou escrever. Vou colocar em parênteses, vou escrever assim, ó, VE mais 800. Professor, por que mesmo? Porque tu lembra que aqui embaixo, olha aqui para baixo, aqui para baixo, olha para cá, ó, o asterisco, olha aqui, beleza. Tu lembra que a velocidade da cápsula, ela é 800 unidades maior do que a velocidade do estágio? Então eu posso escrever que VC é igual à velocidade do estágio mais 800. Por isso que no lugar de VC, aqui em cima, eu coloquei VE mais 800, tranquilo? Pessoal, o que é que tem igual em todos os termos? A massa M. Então, ó, vou mudar de cor aqui para poder cortar a massa M. Ó, vou cortar a massa M porque ela aparece em todos os termos. Por isso que ele não me deu a massa. Tranquilo? E a partir daqui, eu volto e fico com 3.000 igual a 0,75 VE mais 0,25 VE mais 800. Tranquilo? Vamos lá, vamos terminar. 3.000... Eu tô com a leve impressão que eu estava chamando 3.300 antes, né? Acho que eu tô ficando doido. Mas enfim, 3.000 é igual a 0,75 VE mais esse 0,25, ele vai multiplicar o VE e vai multiplicar também o 800, certo? Então vai dar 0,25 VE mais 0,25 vezes 800. Cara, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. 800 multiplicado por 0,25 vai dar 200. Tranquilo?
Logo, ó, esse 200 aqui ele está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Eu vou ficar com 3.000 menos 200 igual a 0,75 mais 0,25 vai dar 1 VE, beleza? Vai dar 1 VE. Logo, a velocidade do estágio, eu achei, ela vale 3.000 menos 200, vai dar 2.800. Professor, não tem gabarito, o senhor é muito burro, não sabe fazer nenhuma questão. Calma, cara. É a velocidade do estágio que eu achei. Ele quer a velocidade de quem? A da cápsula. Logo, a velocidade da cápsula é igual à velocidade do estágio mais 800. Velocidade da cápsula vai ser igual à velocidade do estágio, que é 2.800, mais 800. Então, a velocidade da cápsula vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3.600 km por hora. Beleza? Alternativa letra D. Tranquilo? Alternativa letra D. Cara, só uma coisinha importante. Tu notou, olha aqui para cima, para aqui, ó, para cá. Olha aqui para cima, aqui. Tu notou que nem VC, nem VE, eu me preocupei em colocar sinal, porque eu não tinha o valor deles. Então a equação é que vai me dar o sinal certo deles. Quando eu resolvi essa equação e deu positivo, ó, deu mais 3.600. Isso implica que eles estão no mesmo sentido das velocidades positivas. Qual foi a única velocidade que eu trabalhei na questão? Foi a velocidade de 3.000. E a velocidade de 3.000 não aponta para a direita? E eu coloquei ela positiva na equação. Olha aqui, ó, ela positiva na equação. Se eu colocar ela positiva na equação, então implica dizer que essa velocidade da cápsula ela é positiva e é no mesmo sentido da velocidade do foguete. Tu nota agora porque a gente vê muito em filme, né? Quando o foguete sobe, ele sai da Terra, ele começa a meio que se despedaçar. É porque quando eu jogo algo para trás, eu tendo a ir para onde? Para frente. Então, se eu estava indo para frente com 3.000 e eu jogo algo para trás, eu estou jogando algo para trás, esse algo que vai para trás me joga para frente também, pela conservação da quantidade de movimento. Então, por isso que ele consegue aumentar ainda mais a velocidade sem gastar combustível. Ele simplesmente ejeta a parte de trás do estágio para ele andar mais rápido ainda. Não é porque ele fica mais leve, não. Ficou claro, fera? É porque ele conserva a quantidade de movimento. Se algo foi para trás, é porque ele vai para frente. Beleza? Então, ó, vamos embora para a próxima questão. Essa foi a alternativa letra D. Fera, para a gente finalizar, eu quero fazer essa 24ª questão, certo? Ela envolve energia, envolve também quantidade de movimento. Vamos lá, vamos terminar essa questão aí para a gente terminar o vídeo. Suponha que em uma rodovia, 2 carros com massas de 1 tonelada cada, então a massa de cada carro, ó, a massa de cada carro é de 1.000 quilos, 1 tonelada, 1.000 quilos, né? Trafegando a 90 km por hora, resolve fazer uma ultrapassagem proibida pela direita, não observando que à frente havia um carro B parado no acostamento. Então, ó, eu tenho um carro que ele anda a 90 km por hora, certo? Se ele anda a 90 km por hora, tu lembra que eu não posso trabalhar em km por hora, certo? Professor, mas se eu trabalhar em outra questão que eu vi nesse vídeo, porque ele queria em km por hora, certo? Mas na questão aí ele fala que as velocidades estão em metros por segundo, então trabalhe em metros por segundo, certo? Então a velocidade dele era 25 metros por segundo. Professor, como é que eu acho mesmo? Divido por 3,6, né? Beleza. Ele vai, eu vou chamar esse carro de A, ele vai colidir com um carro B, que tem a velocidade igual a 0, certo? Beleza. E aí, ó, ele fala que após a colisão, ele diz aqui, ó, a colisão que ocorre é do tipo inelástica. Se é do tipo inelástica, quer dizer que após a colisão, eles andam juntos, eles viram uma coisa só, com uma velocidade final que eu não sei de quanto é, beleza? Que eu não sei de quanto é, tranquilo. Eles andam com velocidade juntos que eu não sei quanto é. Aí, ó, e eu sei que eles vão pra frente, né? Porque se o carro de trás tinha velocidade pra frente, quando ele bater, ele vai arrastar o carro pra frente. O outro carro, né? O carro B. Então, ó, vamos lá. Ele diz aí, então o carro movem-se até pararem completamente, desprezando forças externas dissipativas. Quando ele fala isso, que a gente já sabe que a quantidade de movimento vai se conservar, né? Não tem pra onde correr. E aí, ó, assinale o que for correto. Ele quer que a gente assinale o que for correto. Massa. 01. A quantidade de movimento total antes do choque entre os carros A e B é maior que a quantidade de movimento total após o choque. Cara, isso tem algum fundamento? Nunca, nunca. Lembra que em qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, certo? Tem que ser. Isso aqui a conservação é respeitada sempre, certo? É respeitada sempre. Então, a não ser que ele diga que não foi respeitada, porque tem agentes externos atuando nisso, que aí questão do vestibular a gente não se preocupa com isso, certo? Porque ele de fato ele não
Ele não se preocupa com isso, ele não fala disso nas questões, certo? Se ele falar, você já sabe que aí não pode ser respeitado e você não vai fazer nem conta, certo? Você não vai fazer nem conta, só vai dizer que realmente não foi conservado, certo? Mas a gente sabe que em 100% das questões até agora, toda vez ele se conserva, certo? Então, ó, a gente sabe que está errado porque ele fala que não se conserva, porque ele fala que a quantidade final vai ser, do movimento vai ser maior do que a quantidade inicial, certo? Então não tem nem sentido isso. Vamos para o 02. Os carros após o choque, sim, só para deixar claro, a quantidade de movimento antes não vai ser maior do que a quantidade de movimento depois, a quantidade de movimento antes não vai ser menor do que a quantidade de movimento depois, ela só pode ser igual, certo? Só pode ser igual. Vamos lá, 02. Os carros após o choque passam a se mover pelo acostamento com velocidade de 12,5 metros por segundo. Como é que eu vou achar isso? Conservação de movimento. A quantidade antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes tem a quantidade do carro A, antes, mais a quantidade do carro B antes, que é igual, depois eles andam juntos, então é a quantidade de A mais B juntos, certo? Só que antes da colisão, antes, o B estava parado, então ele não tem quantidade de movimento. Então fica só QA antes igual a Q de A mais B depois. O Q de A antes é a massa de A vezes a velocidade de A, e o Q depois é a massa de A mais a massa de B, certo? Que eles andam juntos, vezes a velocidade de B. Tranquilo. A massa de A vale 1000. A velocidade de A ela vale 25, certo? Passei para metros por segundo. Massa de A mais massa de B, eles são iguais. Se A vale 1000, B também vale 1000, então a massa dos dois vale 2000, vezes a velocidade de B, que é o que eu quero, certo? Ó, 1000 eu posso cortar com 2000 e fica só 2, certo? Vai ficar 25 dividido por 2. VB vai ser igual a 25 dividido por 2, que vai dar 12,5 metros por segundo. É o que ele fala? É, então tá verdadeiro. Beleza, tá verdadeiro. 4. A quantidade de movimento total se conserva na colisão, a menos que forças externas atuem sobre o sistema constituído pelos dois carros. Perfeito, cara, perfeito. Foi exatamente o que eu falei para justificar a primeira. A quantidade de movimento ela sempre se conserva, desde que não tenha forças externas atuando, que são em 100% das questões, certo? Por isso que a gente tem que dar tanta atenção a isso, beleza? Massa. Ele fala que o coeficiente de restituição é 1. Cara, não precisa nem calcular, né? Eu disse a vocês que a gente não ia nem precisar calcular. Só pela teoria a gente já sabe. Se a colisão foi inelástica, eles passaram a andar juntos. Tu lembra quando a colisão é inelástica, quanto é que vale o E? O E vale 0. Então, cara, se o E vale 0, ele não vai valer 1. Então, falso. Falso. Porque a colisão é inelástica e na colisão inelástica, o E, ele sempre vale 0. Na colisão perfeitamente inelástica. Ele pode chamar só de colisão inelástica também, beleza? E na 16, ele fala, o choque entre os carros A e B satisfaz a relação. Ele diz que a energia cinética de antes, ela é menor do que a energia cinética depois. Cara, outra coisa que não faz nem sentido. Tu já visse em algum momento a energia ser criada do nada? Ela vai ser criada? Não, ela sempre se transforma. E cara, se a colisão é inelástica, quer dizer que não tem conservação de energia. Ou seja, a energia que ele tinha no início foi boa parte perdida e só sobrou um pouquinho para o final. Então a energia cinética antes, ela é muito maior do que a energia cinética depois. Na colisão inelástica, a energia cinética antes, ela é muito maior do que a energia cinética depois da colisão, certo? Na colisão parcialmente elástica, a energia cinética ela é maior do que a energia depois, certo? A energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. Deixa eu botar aqui, porque eu tenho D. É, no caso, energia cinética depois. Beleza. E quando a colisão for perfeitamente elástica, a energia cinética antes, ela é igual à energia cinética depois. Beleza? Tranquilo? Massa? Então, ó, falso também. Então, alternativa... Não tem alternativa, né? As afirmações estão corretas, são a 2 e a 4. Beleza, fera? Então, ó, finalizamos aqui. Um cheiro e até a próxima.